Naquela noite de Natal, enquanto todos riam e brindavam, eu estava ali, esquecida no canto da sala como se fosse um peso, como se nem existisse. Meus filhos, meus netos, até meu ex-marido, todos ocupavam a mesa principal, trocando presentes que eu mesma havia comprado. Ninguém me ofereceu um pedaço de peru. Ninguém notou que eu segurava um copo vazio. O silêncio ao meu redor doía mais que qualquer gritaria. E ali, naquela sala iluminada por luzes douradas, eu me sentia a coisa mais invisível do mundo. Mas nem sempre foi assim. Meus dedos apertaram o copo vazio, lembrando de tantas outras noites em que eu era a primeira a servir, a última a deitar, a única a segurar aquela família inteira. Já fui o pilar daquela casa. A mesa de Natal já teve meu nome no centro, quando eu cozinhava por horas, embrulhava presentes até madrugada e acordava cedinho para ver a alegria nos olhos deles. Já fui quem carregava todo mundo nas costas, e com amor. Quando o dinheiro faltava, eu vendia minhas joias, fazia horas extras, dizia, não tô com fome, para sobrar mais no prato deles. Quando choravam de dor ou de medo, eu era o colo que nunca cansava. Acreditava, com fé cega, que um dia esse amor voltaria para mim multiplicado. Mas o tempo é um ladrão sorrateiro. Um dia, os abraços ficaram raros. Os te amo viraram mensagens secas no celular. Minhas ligações eram atendidas com pressa, minhas preocupações chamadas de draminha. E eu, que antes era o porto seguro, virei um móvel velho na sala, presente, mas ignorado. Olhei para a mesa novamente ouvindo as gargalhadas altas dos meus netos e pensei, quando foi que deixei de ser mãe, avó, pessoa e virei apenas uma conta a ser paga? O copo vazio na minha mão parecia o símbolo perfeito daquela relação. Eu, sempre dando. Eles, sempre esvaziando. Trabalhei em 2 empregos quando eles eram pequenos. De dia batia ponto no escritório engolindo cansaço e café frio. À noite, limpava salas de aula enquanto recitava a tabuada em voz baixa, tentando não esquecer o que tinha que ensinar ao Pedro no dia seguinte. Meus sapatos gastos contavam histórias que minha boca nunca reclamou. Nunca deixei faltar comida, escola, carinho. Lembro do cheiro de pão queimado quando caía de sono enquanto fazia lanche para a escola e do medo de não ter dinheiro para fechar o mês. Mas as mochilas sempre tinham material novo, os uniformes estavam limpos e meu sorriso, mesmo cansado, nunca faltava na hora do abraço. Eu dizia não para mim, para dizer sim para eles. Renunciei ao curso de enfermagem, ao vestido novo, até ao dentista. Minhas roupas tinham remendos, mas as festas de aniversário deles tinham bolo e velhinhas. Quando a febre vinha, eu ficava acordada a noite toda. Quando era eu quem tossia, tomava um chá e seguia em frente como se nada fosse. Eles nunca souberam que o jantar na casa da avó era minha única refeição do dia. Nem que eu chorava escondido no banheiro quando as contas apertavam. Para eles, a vida sempre foi justo, e eu fiz questão que fosse assim. Agora, olhando para aquela mesa farta, me pergunto, será que algum dia vão entender o preço do que chamavam de normal? Com o tempo, os abraços sumiram. Lembro do último que recebi do Pedro, rápido e desajeitado, quando ele completou 18 anos. Depois disso, foram só tapinhas nas costas, como se eu fosse um colega distante. As visitas, que antes enchiam a casa de risadas, viraram mensagens de texto secas. Tô passando aí rapidão pegar uma coisa. As ligações viraram cobranças. O telefone só tocava quando alguma conta apertava. Mãe, o carro quebrou, a escola do Lucas está cobrando. Me ajuda com o aluguel esse mês? Nunca era como você está? Ou saudades. Só o som metálico de problemas que esperavam meu cheque como solução. Só lembravam de mim quando precisavam de dinheiro. Comecei a reconhecer o tom de voz diferente, aquele falso calor que vinha antes do pedido, e eu, como uma idiota, ainda me alegrava por terem ligado, mesmo sabendo que era só interesse. Depositava o dinheiro e, como mágica, sumiam de novo por semanas. Até os netos que antes corriam para me abraçar, agora me olhavam com estranheza. Vovó é chata. Ouvi uma vez quando me recusei a comprar mais um videogame. Naquele Natal, enquanto riam da piada que eu não ouvi, entendi. Eu não era família. Era um caixa eletrônico de carne e osso.
Na ceia anterior já tinham me deixado de fora das fotos. Lembro de ter arrumado meu vestido novo, penteado os cabelos com cuidado só para ouvir: "Vovó, segura minha bolsa enquanto a gente tira a foto, pode ser?" Fiquei parada atrás do fotógrafo, segurando casacos e pertences, enquanto todos sorriam sem notar minha ausência no quadro. Mas esse ano, nem me perguntaram se eu já tinha comido. Trouxe um prato de salada e deixei na mesa, esperando que alguém me chamasse. Assistir todos se servirem primeiro, como se eu fosse parte da decoração. A travessa de peru passou por mim 3 vezes, mas ninguém estendeu o garfo na minha direção. Nem mesmo meu neto mais novo, que eu cuidava nas férias quando a nora estava estressada. Comecei a me servir sozinha, com mãos trêmulas quando ouvi a nora dizer baixinho: "Pelo menos esse ano ela não trouxe aquele bolo seco de sempre." Meu bolo de laranja, que ela adorava quando era noiva do meu filho. Riram. Eu fingi não ouvir, mastigando devagar, tentando não deixar as lágrimas caírem no prato. Foi ali que percebi. Não era descuido, era deliberado. Cada esquecimento, cada risadinha, cada prato que não chegava até mim, era um tijolo num muro que eles construíam para me manter do lado de fora. E o pior? Eu ainda tentava pular esse muro todo dia, achando que o problema era a minha altura. Levei meu prato. Minhas mãos tremiam ao pegar a travessa vazia que trouxera, enquanto os pratos dos outros transbordavam de comida. Meus biscoitos de gengibre, os mesmos que fazia todo o Natal desde que eram crianças, ficaram intactos no canto da mesa, ignorados como eu. Até o cachorro ganhou mais atenção, com pedaços de peru sendo jogados para ele. Ninguém sequer notou. Contei as vezes em que tentei entrar na conversa. 3 comentários engasgados, 2 tentativas de perguntas. Todas se perderam no ar, como se minha voz tivesse mudado para uma frequência que só eu ouvia. Meu filho mais novo olhou direto para mim ao pegar mais vinho, e serviu só a ele mesmo. Nem um Feliz Natal olhando nos meus olhos. As crianças ganharam presentes com meu dinheiro, agradecendo aos pais. Meu genro brindou à família unida, erguendo a taça para todos, exceto para mim. Quando tentei fazer um brinde, a conversa continuou como se eu não tivesse falado. Era como se meu corpo estivesse lá, mas minha existência tivesse sido apagada. Senti que não era mais parte daquela família. No meio das risadas, olhei em volta e vi o que tinha se tornado: um fantasma na própria casa. E o pior foi perceber que, se eu desaparecesse naquela noite, talvez levassem dias para notar. Apertei meu copo vazio com força, sentindo o peso daquela verdade cortando mais que qualquer faca. Fiquei ali até o fim, em silêncio. Observava como se estivesse por trás de um vidro, vendo aquela família perfeita que eu ajudei a construir, mas da qual não fazia mais parte. Meus dedos traçavam círculos no tecido da toalha de mesa, contando os minutos até que pudesse escapar com o pouco de dignidade que me restava. Fui embora sem me despedir. Levantei-me devagar, pegando apenas minha bolsa e o casaco. Ninguém perguntou para onde eu ia, nem se precisava de carona. Atravessei a sala vazia como uma sombra, ouvindo os risos continuarem inalterados atrás de mim. A porta fechou-se com um clique suave que ninguém ouviu. E ninguém percebeu que eu saí. Do lado de fora, a noite estava fria e estrelada. Respirei fundo, sentindo o ar puro como se fosse a primeira vez em anos. Na calçada, olhei para a janela iluminada. Viam-se silhuetas animadas, nenhuma se aproximando para ver onde eu estava. Nem mesmo meu neto mais novo, que eu cuidava tantas noites. Foi ali naquela calçada escura que algo dentro de mim se partiu para sempre. Mas não era tristeza, era o último laço se rompendo. E no lugar do vazio que esperava sentir, veio uma estranha leveza. Pela primeira vez em décadas, eu estava realmente sozinha. E isso era menos solitário do que estar invisível no meio deles. Foi ali que percebi. Não era descuido. Era deliberado. Cada esquecimento, cada risadinha, cada prato que não chegava até mim, era um tijolo num muro que eles construíam para me manter do lado de fora. E o pior, eu ainda tentava pular esse muro todo dia, achando que o problema era a minha altura. Levei meu prato.
Minhas mãos tremiam ao pegar a travessa vazia que trouxera, enquanto os pratos dos outros transbordavam de comida. Meus biscoitos de gengibre, os mesmos que fazia todo o Natal desde que eram crianças, ficaram intactos no canto da mesa, ignorados como eu. Até o cachorro ganhou mais atenção, com pedaços de peru sendo jogados para ele. Ninguém sequer notou. Contei as vezes em que tentei entrar na conversa. 3 comentários engasgados, 2 tentativas de perguntas. Todas se perderam no ar, como se minha voz tivesse mudado para uma frequência que só eu ouvia. Meu filho mais novo olhou direto para mim ao pegar mais vinho, e serviu só a ele mesmo. Nem um Feliz Natal olhando nos meus olhos. As crianças ganharam presentes com meu dinheiro agradecendo aos pais. Meu genro brindou a família unida, erguendo a taça para todos, exceto para mim. Quando tentei fazer um brinde, a conversa continuou como se eu não tivesse falado. Era como se meu corpo estivesse lá, mas minha existência tivesse sido apagada. Senti que não era mais parte daquela família. No meio das risadas, olhei em volta e vi o que tinha se tornado: um fantasma na própria casa. E o pior foi perceber que se eu desaparecesse naquela noite, talvez levassem dias para notar. Apertei meu copo vazio com força, sentindo o peso daquela verdade cortando mais que qualquer faca. Fiquei ali até o fim, em silêncio. Observava como se estivesse por trás de um vidro, vendo aquela família perfeita que eu ajudei a construir, mas da qual não fazia mais parte. Meus dedos traçavam círculos no tecido da toalha de mesa, contando os minutos até que pudesse escapar com o pouco de dignidade que me restava. Fui embora sem me despedir. Levantei-me devagar, pegando apenas minha bolsa e o casaco. Ninguém perguntou para onde eu ia, nem se precisava de carona. Atravessei a sala vazia como uma sombra, ouvindo os risos continuarem inalterados atrás de mim. A porta fechou-se com um clique suave que ninguém ouviu. E ninguém percebeu que eu saí. Do lado de fora, a noite estava fria e estrelada. Respirei fundo, sentindo o ar puro como se fosse a primeira vez em anos. Na calçada, olhei para a janela iluminada. Viam-se silhuetas animadas, nenhuma se aproximando para ver onde eu estava. Nem mesmo meu neto mais novo que eu cuidava tantas noites. Foi ali naquela calçada escura que algo dentro de mim se partiu para sempre. Mas não era tristeza. Era o último laço se rompendo. E no lugar do vazio que esperava sentir, veio uma estranha leveza. Pela primeira vez em décadas, eu estava realmente sozinha. E isso era menos solitário do que estar invisível no meio deles. O que ninguém sabia. Enquanto caminhava pela rua deserta naquela noite de Natal, senti um sorriso amargo se formar em meus lábios. Minha mão afundou na bolsa, tocando o envelope de couro que carregava havia meses, aquele que guardava documentos que mudariam tudo. O advogado insistia para que eu contasse a eles, mas algo sempre me fazia adiar. Agora eu entendia o porquê. É que aquela casa onde todos moravam já estava havia meses no meu nome. Quando meu ex-marido morreu, deixou dívidas e segredos. Enquanto meus filhos reclamavam do pobre do pai, eu negociei em silêncio com os bancos. Vendi minhas joias restantes, usei cada centavo da aposentadoria para quitar o que ele devia e garantir que o teto sobre suas cabeças fosse meu. Eu havia pago cada parcela em segredo. Lembro-me das noites em que fingia dores de cabeça para sair mais cedo do trabalho, indo direto para o cartório. Das mentiras sobre encontros com amigas, que eram reuniões com o corretor. Tudo para proteger aqueles que agora nem me viam. Eles achavam que a casa era herança do pai. Nunca suspeitaram que estava prestes a ser penhorada quando eu intervi. Olhei para trás, vendo as luzes da minha casa brilhando ao longe. Pela primeira vez percebi que eles não eram donos de nada. Nem das paredes, nem da mesa onde me ignoraram, nem do futuro que julgavam garantido. E aquela noite de Natal seria a última que passariam sob meu teto sem saber a verdade. Não fiz escândalo. Na manhã seguinte, enquanto a casa ainda dormia à ressaca da festa, sentei-me à mesa da cozinha com o meu café frio. Minhas mãos não tremiam ao pegar o celular. Havia uma estranha paz na decisão que tomara sob as estrelas na calçada vazia. O silêncio daquela manhã parecia ecoar o vazio que eu finalmente aceitara. Só liguei para meu advogado. A conversa durou menos de 3 minutos. Está na hora.
Eu disse sem explicações. Ele já sabia. Talvez soubesse antes mesmo de mim. Enquanto descia a rua para o cartório, senti o peso dos anos escorrendo de meus ombros como água. Não havia raiva, apenas o alívio amargo de quem remove um curativo de uma ferida que nunca cicatrizou direito. E pedi para registrar a transferência da casa, para mim mesma. A caneta pesou na minha mão quando assinei os papéis que me tornavam oficialmente a única dona daquelas paredes. Lembrei de todas as vezes que paguei o IPTU em segredo, das reformas que financiei com o meu FGTS. A casa sempre fora minha. Agora, finalmente, o papel dizia a verdade que meu coração já sabia. Com data marcada para desocupação. Escolhi o dia 6 de janeiro, dia de Reis. Ironia cruel ou justiça poética, eu não sabia. Enquanto caminhava de volta, olhei para aquela fachada que tanto amara e soube. Quando eles lessem a notificação, não veriam traição, mas o reflexo de tudo que tinham feito, ou melhor, deixado de fazer, nos últimos anos. Aí começaram os choros. Recebi a primeira ligação ainda no cartório. Meu filho caçula, com uma voz que não ouvia há anos, trêmula e suplicante. Mãe, você vai nos deixar na rua? Era a mesma entonação de quando pequeno, pedindo para não ir para a escola. Só que agora, em vez de febre, eu via a calculadora por trás das lágrimas. Lembrei da ceia. Enquanto ele falava, meus olhos fecharam, revendo cada prato vazio, cada olhar que me atravessou como se eu fosse vidro. Lembrei do meu prato vazio. Sua voz quebrava, mas eu ouvia o barulho da família ao fundo, sussurrando o que deveria dizer. Eles não estavam arrependidos, estavam assustados. E respondi com outra pergunta. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Agora vocês lembram que eu existo? O silêncio do outro lado foi mais revelador que qualquer resposta. Ouvi uma respiração ofegante, depois Como você pode ser tão cruel? A mesma pessoa que nem notaram minha ausência na noite anterior. Um a um, todos ligaram. Minha nora, que nunca me visitou no hospital. Meu genro, que zombava de minhas roupas velhas. Até minha neta adolescente colocada no telefone para dizer «Vovó, eu te amo» com a voz embargada. A mesma que postou «chata demais» no Twitter no Natal. Cada ligação era um espelho mostrando o que sempre fui para eles. Uma necessidade, nunca uma escolha. Choraram, gritaram, me chamaram de cruel. Meu filho mais velho apareceu em minha porta, batendo com tanta força que o quadro da avó caiu no chão. Seus olhos injetados não eram de tristeza, mas de raiva. A fúria de quem descobre que o banco mudou as regras do jogo. Depois de tudo que fiz por você, ele berrou, como se eu fosse a devedora. Mas pela primeira vez, eu não cedi. Sentei-me na poltrona que sempre foi minha, com a postura reta que usava nos dias difíceis. Meu silêncio doía mais que meus argumentos. Quando ele jogou na minha cara os anos de sacrifício, eu apenas apontei para a estante. Seu diploma está lá, e minhas lágrimas ninguém viu. Eles precisavam aprender o valor de quem os sustentou. Vieram todos no domingo seguinte, como um pelotão armado de chantagens emocionais. Meu neto mais novo tentou abraçar meu joelho, ensaiado. Minha nora falou em família desfeita, esquecendo que ela mesma riscava meu nome dos convites de aniversário. Eu apenas entreguei cópias da escritura, com meu nome em letras garrafais. No último dia, quando vieram buscar os móveis, observei da janela como desmontavam a casa peça por peça, exatamente como haviam feito comigo ao longo dos anos. Meu coração doía, mas minhas mãos não tremiam. Pela primeira vez, eu via claramente. Eles não choravam pela mãe que perdiam, mas pelo colchão financeiro que se esvaía. Eles saíram. A porta bateu pela última vez, levando consigo os últimos pertences e o peso de décadas de expectativas não correspondidas. Ouvi o carro acelerar na rua, com um ruído de pneus que soou como um ponto final. Fiquei parada no meio da sala vazia, onde antes ecoavam risadas que nunca incluíam a minha, com raiva. As paredes ainda pareciam reter os ecos dos insultos, das acusações de ingratidão que vinham justamente de quem nunca soube o significado da palavra. Mas algo era diferente. Suas palavras já não me alcançavam como antes. Era como se eu tivesse crescido uma pele nova, mais dura, que suas flechas não conseguiam penetrar.
mas saíram. E com eles foram-se também os pratos que eu lavava sozinha, as roupas que eu recolhia do chão, as contas que eu pagava em silêncio. A casa respirava agora, aliviada, como se também estivesse esperado por esse momento. O vazio que ficou não era de solidão, era de espaço, finalmente meu. E eu fiquei, em paz. Sentei-me no chão da sala onde antes ficava a mesa de Natal e deixei o sol da tarde me aquecer pela janela. Pela primeira vez em anos, não havia listas de compras, reclamações para administrar, nem corações ingratos para alimentar. Apenas eu, o silêncio e uma liberdade que pesava menos que uma pena. Pela primeira vez em anos tive um Natal só meu, e foi o mais silencioso e o mais leve. Naquela noite, acendi uma única vela e brindei com um copo de vinho barato. Não havia presentes, nem festa, nem fotos forçadas. Apenas a verdade simples de que, às vezes, a melhor companhia é a própria alma quando finalmente a reconhecemos como suficiente. Comecei a redecorar a casa. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas cortinas que sempre odiei, aquelas que meu ex-marido escolhera em 1998. Pela primeira vez em décadas, minhas mãos não tremeram ao arrancá-las dos varões. O tecido pesado caiu no chão, levando com ele anos de sombras que eu pensava serem normais. Troquei os quadros. As fotos de família em molduras caras foram as primeiras a sair. No lugar, coloquei a aquarela que comprei numa feira e nunca tive coragem de exibir, o diploma de enfermagem que abri mão por eles e um espelho grande, para lembrar de olhar para mim mesma primeiro. Cada prego na parede era uma escolha nova, um gosto meu redescoberto. Docei os móveis antigos. A mesa de jantar que acomodava 8 pessoas foi para um asilo. A poltrona onde meu ex-marido dormia após o almoço, para um sebo. Com cada peça que saía, a casa respirava melhor. E eu também. Quando os caminhões partiram, senti um alívio físico, como se estivesse despejando ossos velhos que carregava dentro de mim. Tirei da sala tudo que me fazia lembrar de quem só me queria por interesse. No lugar do sofá enorme, coloquei 2 cadeiras aconchegantes. Uma para mim, outra para quando eu quisesse receber alguém de verdade. A última coisa que joguei fora foi o porta-retratos quebrado que insistiam em consertar todo o Natal. Dessa vez, deixei os cacos irem junto com o lixo. Eu dei tudo de mim achando que amor bastava. Enquanto pintava a parede da sala de um branco novo, meus olhos percorreram as marcas antigas no rodapé, riscos de altura dos netos, arranhões de móveis que não eram mais meus. Quantas vezes eu tinha me dobrado para caber nos espaços que outros criavam, achando que isso era ser boa mãe, boa avó, boa mulher. Mas o amor sem respeito vira abuso. A tinta fresca escorria levemente, como as lágrimas que finalmente permitia cair. Lembrei das noites em que esperei o jantar esfriar sozinha, das vezes que engoli desaforos pela paz da família. Quantos não importa, eu dissera, até acreditar que realmente não importava. A verdade era dura, eu tinha ensinado eles a me tratar assim, e hoje eu não aceito mais ser tratada como ninguém. Coloquei o rolo de tinta no balde e olhei em volta. A casa cheirava a novo, a possibilidade. Minha mão tocou o pescoço, onde por anos carregara um nó de angústia que agora se dissolvera. Na parede vazia, meu reflexo parecia mais jovem, ou talvez apenas mais leve, sem o peso de carregar tantas vidas que não eram minha responsabilidade. Pela janela, vi uma mulher passando com 2 crianças. Elas riam, segurando suas mãos, e algo em mim soube que minha história não era sobre deixar de amar. Era sobre aprender que amor não é moeda de troca. Eu ainda os amava sim, mas agora, finalmente, amava mais a mim mesma. Talvez eu seja a razão pela qual ainda tenho onde morar. Enquanto arrumava os últimos documentos no escritório do advogado, meu olhar pousou sobre a cópia da escritura que salvaram meus filhos da ruína. Ainda lhes alugaram um apartamento pequeno, num bairro simples, mais do que eu tive quando comecei. Não por fraqueza, mas porque minha bondade, agora, tinha limites que eu mesma desenhava. Mas agora eu sou finalmente a razão de mim mesma existir. Na volta para casa, parei na padaria e comprei um único pedaço de bolo, de laranja,
como o que fazia nos natais passados. Dessa vez, era só para mim. Mastiguei devagar, saboreando cada mordida como um ato de rebeldia contra anos de autoabnegação. O doce nunca tinha parecido tão gostoso. Chegando em casa, olhei ao redor. As paredes agora tinham minha cor favorita. As prateleiras exibiam meus livros empoeirados e o sofá estava virado para a janela, meu lugar preferido. Pela primeira vez em 30 anos, cada objeto contava minha história, não a história que eu achava que deveria viver pelos outros. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher cujas cicatrizes viraram medalhas de sobrevivência. Sei que eles ainda falam de mim como a mãe cruel, mas minhas mãos, que tanto deram, agora repousam em paz. E quando a noite cai, abraço meu travesseiro sem medo do silêncio, porque descobri que minha própria companhia é o lar que sempre busquei nos outros.